Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite a todos. Em nome de Jesus, da mentora da nossa casa, Maria Madalena, estamos iniciando, na noite de hoje, mais um culto ao estudo da doutrina, para que possamos, dentro do que vamos ler esta noite, dentro do que vamos comentar, a cada dia aprendermos e apreendermos mais e mais a doutrina consoladora que Jesus nos enviou através dos nossos irmãos da espiritualidade. Vamos, primeiramente, a nossa prece, para que possamos nos harmonizar em nossos lares, aonde estivermos. E, em nome de Jesus, o nosso guia e modelo, agradecemos por mais esta oportunidade de que recebemos, em seu nome, estudarmos o seu Evangelho, para colocá-lo em prática no nosso dia a dia, trabalhando por todos, pela melhoria do nosso planeta, pelo fortalecimento do nosso espírito e pela harmonização dos nossos lares e nossas famílias. Em teu nome, Jesus, estamos neste momento iniciando mais um estudo e explanação do teu Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Então, continuando o estudo do capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Que é o capítulo 16, hoje estudaremos o item 11, o 12 e o 13. Como são itens muito extensos, para nós termos, digamos assim, mais oportunidade de trocarmos informações, eu assinalei aqui, o nosso irmão Aderley vai localizar aí para colocar na tela e nós continuarmos, tá? Então, o subtítulo de hoje é Instruções dos Espíritos, Emprego da Riqueza. Então, eu assinalei aí no início do item 11 até o final do primeiro parágrafo. Nós leremos todo ele, tá? E faremos o comentário naquilo que lemos. E como tem sempre acontecido, algum irmão que deseja um esclarecimento, uma pergunta, o Aderley vai ler e vai passar para nós. E nós, dentro do nosso conhecimento, esclareceremos a dúvida ou o comentário que a pessoa faça, tá bom? Então, vamos lá. O item 11. Emprego da riqueza. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso em lembrança, vós, a quem o amor do ouro domina. Vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos elevem acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões que vos
escravizam. Não, não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime, porquanto Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, econômo infiel, dos bens que te confiei? Desse poderoso móvel de boas obras, exclusivamente o empregaste na tua satisfação pessoal. Então, nós temos aqui neste primeiro parágrafo, que é a mensagem assinada pelo espírito Cheverroux, Bordeaux, 1861, a mensagem esclarecedora para nós. Então, aqui há um alerta, né? Não podeis servir a Deus e a Mamon. Nós já vimos nos capítulos, nos itens anteriores, a questão como Jesus, naquela época, colocou o Mamon para nós, né? Que representava para muitos a riqueza. Então, na mensagem, já nos deixa bem claro que nós ou servimos a Deus ou a Mamon. Então, nós, na nossa caminhada espiritual, muitas vezes ainda optamos em servir a Mamon. Apesar de muitas religiões não terem o conhecimento espiritual daquilo que estamos estudando, mas nessas religiões, sejam elas cristãs ou não, sempre nos coloca Deus como nosso Criador e Deus que nos dá tudo, não é? O que realmente necessitamos. Não é Deus nos dá aquilo que queremos, aquilo que precisamos. Mas muitas pessoas não entendem esse processo e acham que para viver na Terra, uma vida ou N existências, como é o nosso caso, pois somos reencarnacionistas, muitos não, digamos, não reflexionam o que é viver na Terra. O que é vir à Terra, nascer, crescer, morrer. Nós já sabemos que há digamos assim, toda uma sequência no desencarne, reencarne, até atingirmos a patamares de espíritos evoluídos. Agora, como coloca aqui, já nos alerta para realmente, isso é uma decisão nossa, não é? Servirmos a Deus. Servir a Deus, como diz aqui, não podeis servir. Servir a Deus é uma coisa. Acreditar em Deus e não servir a Deus é diferente. E para servirmos a Deus, nós temos que amar, dentro dos ensinamentos de Jesus, amar ao nosso próximo. Isso é servir a Deus. Trabalhar pelo bem não só meu, de toda a coletividade dentro daquilo que podemos. Por que é que até hoje nós não conseguimos ainda dar o grande passo no sentido de tornar o nosso planeta um mundo de regeneração? Por que ainda não conseguimos isso? Porque nós, espíritos, nós, no qual eu me incluo,
tá? Eu falo isso sem nenhuma preocupação, porque é a forma que eu penso, eu ainda sou um espírito imperfeito, seguindo a escala espírita que nós sabemos está no Livro dos Espíritos. Mas dentro dessa classificação como espírito imperfeito, eu já me conscientizei que eu, a cada dia, no momento que pratico o Evangelho, essa imperfeição, cada dia, ela vai tornando-se menor. Porque ser cristão é seguir Cristo. E seguir Cristo é fazer tudo o que ele nos deixou. Não é? E procurar, não muitas vezes, não dizer, mas eu ainda sou humano, não tenho condições disso, não tenho condições daquilo. Temos sim, porque nós somos filhos de Deus. Ele colocou em nós, quando nos criou, as suas leis. É porque a grande parcela da humanidade, encarnada ou desencarnada, ainda não quer entender que nós estamos aqui para servir. Assim como Jesus nos falava no seu Evangelho, eu vim para servir e não ser servido, palavras dele, nós temos que nos conscientizar para realmente deixarmos essas turbulências, esse sofrimento, como muitos afirmam, no passado e trabalhar no presente. Eu, quando digo presente, é agora, porque um segundo depois já é passado, projetando o nosso futuro, um futuro de paz, de tranquilidade, de um mundo melhor, menos doença, menos misérias. Esse é o nosso futuro. Mas para chegarmos a este patamar, temos que trabalhar muito e seguir o Evangelho de Jesus. No mesmo parágrafo, tem um item que fala assim: se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime, porquanto Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, ecônomo infiel, dos bens que te confiei. Muitas pessoas entendem bens, dinheiro, poder. A gente tem que perceber que cada espírito tem uma forma de ver a vida. Mas os bens que ele nos deu, Deus, além, logicamente, não vamos aqui dizer que não precisamos, né, do dinheiro, lógico que precisamos comprar os nossos bens. Mas ele nos deu a saúde, família, o emprego, a casa que temos ou moramos, alugado ou não, com o fruto do nosso trabalho. E o trabalho é fundamental. Então, esses bens é que nós temos que reflexionar e perceber que diariamente nós recebemos estes bens para sermos não um ecônomo infiel, mas um ecônomo fiel. Fiel por quê? Porque estamos servindo ao que Deus nos deu. Estamos trabalhando pelo nosso bem e principalmente pelo bem do nosso semelhante. E o Evangelho de Jesus é para nós lermos um trecho, uma parte, como estamos fazendo neste momento, e reflexionar. O que é a espiritualidade, com a permissão de Jesus,
nos diz nesta mensagem? Aonde eu posso me situar aqui para seguir a mensagem que veio de uma forma educativa, de uma forma esclarecedora, porque ela é dada por espíritos superiores, para que nós que ainda estamos naquele patamar de espíritos ainda imperfeitos, imperfeito não quer dizer espírito mau, tá? Espírito invejoso, não, não. Imperfeito porque ainda não atingimos na escala moral o patamar desses irmãos que estão aqui. Mas já temos consciência das leis, né? Agradecemos tudo o que temos. Esse é o trabalho cristão, o trabalho daquele espírito que está se evangelizando. Então, é nesse sentido que a espiritualidade vem até nós, como é o estudo de hoje, para nos esclarecer com o intuito de quê? De chegarmos um dia ao patamar que esses espíritos estão hoje. Logicamente, eles vão estar num patamar mais alto. Essa é a proposta divina, quando nos criou para trabalhar na sua obra, na obra universal da criação de Deus. Ok? No segundo parágrafo, eu assinalei aqui o itemzinho que o nosso irmão Aderley coloca aí, né? Qual, então, o melhor emprego que se pode dar à riqueza? É uma pergunta. Aí. Qual, então, o melhor emprego que se pode dar à riqueza? A resposta: procurai nestas palavras. Amai-vos uns aos outros. A solução dos problemas. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí toda traçada a sua linha de proceder. Na caridade está, para as riquezas, o emprego que mais apraz a Deus. Não nos referimos, é claro, a essa caridade fria e egoísta, que consiste em a criatura espalhar ao seu derredor o supérfluo de uma existência dourada. Referimos-nos à caridade plena de amor que procura a desgraça e a ergue sem humilhar. Olha que complemento esclarecedor. Lá em cima, no início, ele pergunta: qual então o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Aí ele diz: olha, procura nessas palavras, amai-vos uns aos outros. A solução do problema. E muitas vezes nós queremos resolver o problema com esmola, com doações, sem amor. Tipo assim, uma obrigação: eu estou sobrando isso aqui, eu vou dar lá no Maria Madalena. Então, não é bem assim. Temos que dar? Sim, mas neste momento temos que nos conscientizar do amor ao próximo, porque aquilo que estamos doando, vamos dar um exemplo aqui. É um exemplo, tá? Aqui eu tenho próximo essa caneta. Se eu pegar esta caneta, doar para alguém, é uma coisa. Mas se eu pegar esta mesma caneta e doá-la com amor, é diferente. O nosso amor estará impregnado nela. Isso pode ser com qualquer coisa que doamos.
alimento, vestuário, qualquer coisa dada com amor é diferente. Por quê? Porque impregnamos naquilo o nosso amor. E, logicamente, quem recebe a doação vai sentir este padrão vibratório. É assim que a espiritualidade vai nos mostrando os caminhos que temos que seguir. Tem um ensinamento de Jesus, toda vez que eu faço uma explanação, eu não sou palestrante, eu gosto de utilizar esse nome explanação, explanador. Eu sempre gosto de começar com uma frase, um ensinamento de Jesus, em que ele faz este questionamento. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Primeira vez que eu li este ensinamento, uma parábola dele, eu parei e pensei, é verdade. Quando nós estamos aflitos, recorremos a ele, mas nunca fazemos o que ele diz. Daí a minha aflição, daí o meu sofrimento, moral ou não. Mas quando nós recorremos a ele, ou seja, fazemos o que ele diz, podemos passar por aquilo? Podemos. Muitas vezes é uma prova, mas nós vamos passar com outro padrão vibratório. Já vamos perceber que aquilo que ele nos falou nos reconforta o espírito para poder passarmos aquela prova. É o caso aqui. Quando fizermos uma doação, como ele diz aqui, se dermos com amor, estaremos solucionando, né, o problema. Se pudermos esclarecer a pessoa, melhor ainda. Teve uma época que eu fazia com um amigo que ele me convidou, toda quarta-feira, nós íamos fazer uma palestra e, em seguida, doávamos a bolsa de alimentos. Né? E antes de doarmos a bolsa, né, às vezes tinha bolsas com roupa, o pessoal ali organizava tudo muito bem organizado. Líamos o Evangelho, quando acabávamos, fazia o lanche, um lanchezinho para todos, e depois as doações. E eu percebia muito que as pessoas muitas vezes iam ali para pegar o alimento. Então, eu sei porque depois eu perguntei a algumas pessoas, quer dizer, não em seguida, com o tempo a gente toma um pouquinho mais de intimidade, mas com o tempo algumas pessoas falavam assim, o seu Ronaldo, hoje eu estou percebendo o quanto é importante o Evangelho na nossa vida. Porque no início eu vim aqui apenas para pegar a bolsa. Como tinha que assistir à explanação do Evangelho e fazer o lanche, eu ficava, ou nós ficávamos, porque muitas vezes a palestra era à tarde, começava, se não me falha a memória, 2 horas, de 2 às 3, 1 hora. As pessoas disseram, Ronaldo, até hoje eu não tinha comido nada, então eu vim aqui para me alimentar, pelo menos no dia de hoje, pelo menos fazer um lanche. Hoje eu já entendo a importância do que eu recebo, porque a gente esclarecia que aquilo que era doado, o alimento, a roupa, quando a pessoa fosse se alimentar ou usá-la, mentalizasse quem fez aquela doação, mesmo que ela não conhecesse, que aquilo era um ato de amor. É o que nós estamos lendo aqui. A pessoa ou as pessoas que doavam davam aquilo com amor. Sabia que não ia resolver o problema do mundo, mas pelo menos estava ajudando as pessoas. Quando nós nos dirigimos a Deus ou a Jesus, pedindo a sua ajuda, se o fizermos com amor,
ele nos ajuda, mesmo sabendo que as questões que nós temos que resolver, somos nós que temos que resolver. Mas nos consola, nos fortalece, nos motiva a continuar, como falamos no dia a dia, a nossa luta. É aí que nós estamos aprendendo. É aí que estamos praticando o Evangelho no dia a dia, como diz aqui, olha, na caridade está para as riquezas o emprego que mais apraz a Deus. Não nos referimos, é claro, a essa caridade fria e egoísta. Olha o que ele usou aqui, caridade fria e egoísta. Né? Que consiste em a criatura espalhar ao seu derredor o supérfluo de uma existência dourada. Referimos-nos à caridade plena de amor que procura a desgraça e a ergue, sem humilhar. Então, nós temos que ter essa consciência. Ter caridade sem humilhar ao próximo, como Jesus faz conosco. E nós somos tão ajudados por Ele, pela sua infinita misericórdia, tanto nós que já temos uma vida correta, como aquele irmão que ainda está violentando as leis divinas, muitas vezes tirando a vida do seu próximo, esse irmão também está recebendo, não é, essa caridade divina. Então, nós temos que trabalhar todo este processo para que também ajudemos aqueles irmãos que estão na espiritualidade e que precisam nos ver para sermos exemplos para ele, exemplos dentro da nossa família, exemplos no nosso ambiente de trabalho, na sociedade, o bom exemplo. Ok? Agora, vamos dar um salto, vamos dizer assim, para o item 13. Não vamos ler o 12, tá bom? Vamos ao 13, que começa dizendo o seguinte: sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhes pôs na mão, aí está o item o 13, está aí. O que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja ele dado em virtude do seu livre arbítrio. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Bom é o uso, ao contrário, todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para outro. Nós que acompanhamos o dia a dia deste planeta, nos noticiários, é importante nós aprendermos o seguinte. Eu procuro fazer isso, tá bom? Quer dizer, eu faço e procuro aprender nesse método, vamos dizer assim. Vamos ouvir a notícia, isento de ir para lado A ou B, ver a notícia, que é importante, nós temos que nos manter informados com tudo e avaliar aquilo que eu estou vendo e ouvindo. É como está aqui. Nós temos que ler, vamos reler, sendo o homem o depositário,
o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja ele dado em virtude do seu livre-arbítrio. Lemos. Ok. Eu ler e passar adiante é uma coisa. Agora, eu ler e refletir nessa primeira frase que lemos aqui. Por exemplo, o que é depositário que Deus me deu? É que ele colocou algo, depositou algo em mim. A troco de nada? Não. Há uma finalidade. É isso que a gente tem que ver. E nessas questões, nós estamos usando o lado filosófico da doutrina, porque a doutrina espírita ela está, podemos assim dizer, num tripé: ciência, filosofia e religião. Religião no sentido de religar o homem a Deus, sem dogmas. Filosofia, quando eu pego um trecho, como eu li aqui, e vou reflexionar naquilo. Ora, se ele me deu algo, que eu sou o depositário, o administrador dos bens de Deus, que ele pôs nas minhas mãos, então há um propósito nisso aí. Então eu paro e digo, qual a finalidade de eu ter recebido isso? Estamos o quê? Reflexionando. Perguntando a mim mesmo qual a finalidade daquilo. Então aqui tem a continuidade. Contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes acha ele dado em virtude do seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio, porque Deus me deu livre-arbítrio de eu pegar aquilo que ele me deu e fazer o que quiser. Ora, se eu paro e reflito e vejo que naquela doação que chegou a mim, doação divina, e eu posso distribuí-la por pessoas e também ser o usufrutuário daquela doação, é diferente daquilo que eu pego e diz, bom, já que eu recebi, tudo é meu. Não vou dar nada a ninguém. Nem o ensino da doutrina ou da religião. Que há muitas pessoas que acham que o que ele estuda religiosamente, ou na Bíblia, ou nos livros espíritas, é apenas para ele. Não, não. Algo Deus nos deu, ou seja, nós somos o depositário. Então, se eu puder passar adiante, dentro do meu conhecimento, aquilo que eu recebi, eu estou me esclarecendo e ajudando a esclarecer outras pessoas. Se eu dou algo que chegou a mim e dou com amor, eu estou passando na minha doação material ou espiritual para aquela pessoa. E se a pessoa tiver a mesma consciência, para outro, passa para outro e assim sucessivamente. Aí completo. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Eu quero isso só para mim, porque eu preciso gozar a vida. Quando às vezes alguém fala isso, eu pergunto, vem cá, me explica um negócio aqui. O que é gozar a vida? Vou ouvir a resposta. Dentro da resposta que eu ouvi, eu já faço o quê? Uma avaliação da forma como aquela pessoa pensa. Se é uma forma humilde, caridosa, egoísta, orgulhosa. Gozar a vida para mim é ganhar muito dinheiro, passear. Tudo isso é importante para nós. A grande maioria, pelo menos até hoje, que eu pergunto e ouço a resposta, poucos disseram, olha, o que eu penso gozar a vida é eu ter o suficiente para mim e ajudar o meu semelhante. É diferente.
Praticar a caridade não orgulhosa ou vaidade. A caridade humilde. Você já olha a pessoa, já vê ali um espírito que já tem um conhecimento moral do ensino de Jesus. Ele está aqui para passar muitos exemplos na sua família, repito, no seu trabalho, no seu dia a dia. E a gente percebe que muitas vezes é importante nós pensarmos naquilo que vamos falar. É um exercício. Porque muitas vezes uma palavra mal colocada por precipitação, por uma falta de raciocínio, às vezes geramos algo não muito bom para nós e para quem nos escuta. Porque a palavra é o som que o outro escuta. E dentro dele ele vai trabalhar e avaliar aquilo que ele está ouvindo ou ouviu de alguém, para poder traçar um perfil daquela pessoa. Então, só para a gente perceber que estamos sempre em processo reeducativo. A reeducação dentro do Evangelho. Tá bom? Para encerrarmos, que depois temos a nossa parte das perguntas, né? Eu ficaria com esse aqui. Ó vós ricos, que a empregardes segundo as vistas do Senhor. O vosso coração será o primeiro a desendentar-se nessa fonte benfazeja, já nesta existência. Fruireis os ineficáveis gozos da alma, em vez dos gozos materiais do egoísmo. Né? Ele aqui se refere ao rico. Se ele usa bem a sua riqueza para o próximo, ótimo. Ele está consciente do que aquela riqueza material ajuda ele para ele ajudar ao próximo. Tranquilo. Será sempre um espírito cada vez mais a caminho da luz, a caminho da verdade que a cada dia o liberta e caminhando dentro dos ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo. Aí estaremos começando a ser um item que eu acho muito importante no Evangelho, segundo o Espiritismo. Estará sendo ou estará se tornando um homem de bem. E ser homem de bem realmente nos faz bem. Tá bom? Ficamos aqui com estes comentários. Agora nos colocamos à disposição. Se alguém quiser fazer uma colocação, uma pergunta, o Aderley passa aí para a gente e nós tentaremos responder a dúvida, o esclarecimento ou o comentário da pessoa. Aqui está aqui, olha, Centro Espírita Maria Madalena. Você consegue exercitar o amai-vos uns aos outros? Estou tentando. Não no sentido amplo, porque ainda não consegui chegar lá, mas já pratico amai-vos uns aos outros. Com certeza. Não vou dizer 100%. Vamos botar um percentual nisso aí. Tá? Mais alguns por cento já estou praticando, porque a gente tem que praticar de coração, tá bom? E o coração, a espiritualidade avalia muito bem. Márcia Cristina Correia. Tudo bem, Márcia? Perguntou bem. É um exercício que, aos poucos, vamos aprimorando. Mas não é fácil cumprir esse aconselhamento de Jesus. É isso aí. Não é fácil. Mas não é impossível. É só tentar.
e, como falamos, avaliando dia a dia. Que aquilo vai chegar um momento que frui normalmente em nós. E nós vamos percebendo que, muitas vezes, algo vem a nós, entre aspas, do nada, para nós darmos continuidade, sempre direcionando a pessoa para o bem, para o amor, caridade. Esse é o nosso trabalho. Os grandes espíritos, hoje, que nós conhecemos muito, passou pelo estágio que hoje nós passamos e venceram. Eu gosto muito de uma frase quando Paulo sempre afirmou que a grande luta dele era do novo homem contra o velho homem que estava nele. E ele conseguiu isso, e nós também conseguiremos, baseado no exemplo que ele nos dá. Vamos ver mais alguma pergunta Meu ou irmão algum Ronaldo. comentário. Meu irmão Ronaldo. Oi. A pergunta ela foi solta para o pessoal, ela não é nem para você. Se você quiser Ah, responder, fique à tá, vontade. Mas ela é para o tá. pessoal e os comentários que vêm logo depois, eles são relacionados a essa pergunta. Então, a Cris, Ok. como você consegue exercitar o amai-vos uns aos outros? Aí a Cris respondeu lá, perguntou bem, é um exercício, Tá. amar uns aos outros é um exercício que aos poucos vamos aprimorando. E as perguntas e as respostas que seguem até a próxima pergunta, ela é relacionada a isso também. Tudo bem. Tá bom. Entendi agora. Aí está a pergunta. A Márcia respondeu. A Cris está perguntando, Cris Araújo, exercitar amai vós uns aos outros? Aos poucos vamos melhorando. Também está respondendo, tá? Mas somos egoístas. Jesus nos deu tanto exemplo nessa época, então, que estamos passando, alguns sentimentos melhoraram. Vemos em um todo para aplicar. Também a Cris respondeu a pergunta que foi feita, ok? Eu estou lendo que às vezes a letra é um pouquinho pequena, né? O Manuel Esteves de Magalhães também está respondendo, né? Não devemos nos assustar com o amai-vos uns aos outros, porque em muitos gestos simples do cotidiano já o estamos praticando sem nem mesmo percebermos. É um exercício continuado do qual não podemos fugir. Respondeu Manuel Esteves de Magalhães a pergunta que foi feita. Ok? Uma outra pergunta aqui, feita pelo Centro Espírita Maria Madalena. Você se sente depositário dos bens de Deus? Vamos aguardar a resposta. Tá? A Cida Menezes responde, sou depositária de Deus, pois vejo, falo, ouço, ando. Isso tudo foi Deus que me deu. Ou seja, depositou em mim todos esses bens. Respondeu Cida Menezes. A pergunta feita, né? Sobre depositar. Uma outra pergunta do Maria Madalena. No seu entendimento, o que é gozar a vida? Vamos aguardar a resposta de alguém. Aproveitando ao máximo o dom da vida, de forma positiva e responsável. Márcia Anta.
Estamos aguardando mais alguma resposta. Centro Espírita Maria Madalena. Irmãos, fique à vontade para comentar e interagir com as respostas. Ok, então vamos lá. Houve uma oportunidade que eu fiz um curso, não cheguei a completar, tá? De técnico de enfermagem. Aprendia na sala de aula as técnicas, os ensinos, até que começamos, a turma nossa, né, a ir para a parte de estágio. E, num desses estágios, ficamos 3 semanas ali no Hospital Grafeguini. Então, quando fomos para lá, o nosso instrutor, né, que também era professor, enfermeiro, ele nos deu algumas orientações do cuidado, né, que ali, na época, isso já tem quase 10 anos, por aí. Era um hospital que, segundo ele, 80%, 90% era de irmãos, não é, com o HIV. Então, nós tínhamos que ter muito cuidado em tudo que pegássemos. E só tocássemos quando fosse permitido pelo responsável daquele setor, que nós estávamos ali como estagiários. Então, nós tínhamos que olhar e avaliar. Muito bem. Olha, só em olhar e fazer a avaliação dentro disso que colocamos aqui, dessas perguntas, eu aprendi muito. Muito. E que trouxe para a minha vida diária. De um lado, médicos que eu observava, e do outro, os pacientes. Alguns já em fase terminal, outros contraídos o HIV há pouco tempo, né? Mas com aquela esperança de sair dali curado. Aí entra a importância de Jesus na nossa vida. Ali eu fiquei olhando, sempre que eu chegava lá, eu dizia, puxa vida. Fazíamos a nossa prece e íamos observar aonde éramos levados, era explicado o que era aquilo, qual a finalidade, tudo isso. Então, para mim, foi assim uma experiência que contribuiu muito para mim com o sofrimento das pessoas. Alguns passavam aquele período com resignação, o enfermo, outros com revolta. Então, por isso que é importante nós fazermos as avaliações, as reflexões que nós vamos tirando esses ensinamentos para colocar na nossa vida. E sempre que eu leio o Evangelho, tem os ensinamentos de Jesus, que ele diz o seguinte, 2, a cada um segundo suas obras. E eu olhava e dizia, não adianta se revoltar, porque a pessoa não está aqui por acaso. Muitas vezes a pessoa buscou no seu dia a dia, por invigilância, por outros questionamentos, a sua chegada ali. E a lei divina ela é justa. E eu via a dedicação dos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem com cada paciente, dando banho, conversando, né? O alimento, tinha alguns que não podiam mais comer, mas sempre deixando para eles uma mensagem de otimismo. E até nos orientava a não conversar muito com os pacientes. Eu ficava doido para conversar.
sou sincero, para dar uma palavra. Quando havia oportunidade, eu sempre perguntava ali ao responsável da enfermaria, né? Estava no local, ali, eu, aquele pessoa ali quer conversar um pouco, tem algum problema? Não, pode ir lá, ô Ronaldo, vai lá, conversa um pouco. Batíamos um papo. E eu sempre gostei de colocar na vida daquelas pessoas e na minha a importância do Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. Falamos de um hospital material. O hospital da casa espírita é a mesma coisa. Só não vemos ali na parte física, vemos o salão, cadeiras, mesa com mais cadeiras, né? Palestras, estudos, que é fundamental na nossa vida. Eu sempre convido as pessoas, vem estudar na casa espírita, para você se conhecer, conhece-te a ti mesmo. Sócrates afirmava, eu falo muito isso, né? Sempre convido. O convite, não obrigo ninguém a ter que estudar. Não, fica o convite, sabe, é importante, tudo bem. E o Hospital da Casa Espírita é isso. As macas nós não vemos no salão porque ela existe de forma fluídica. Toda casa espírita ela tem o seu hospital espiritual naquela casa, que a gente só vê as paredes, o teto, o chão e os utensílios materiais. Mas ali tem um grande hospital, tratando 24 horas, dia após dia, os enfermos espirituais, que somos nós, ainda materializados, que à noite também somos tratados, e os irmãos da espiritualidade. E a escola, para nos ensinar o Evangelho. Para, como diz aqui, para sermos o depositário para nós, não, para passarmos adiante a mensagem de Jesus para todos. De início, pode nem acontecer. Aos poucos, aquilo vai entrando no espírito. Um belo dia ele pensa, puxa, aquela pessoa, seu fulano de tal, ou dona fulana de tal, falava muito nisso. Muitas vezes eu nem dava atenção. Naquele momento ele está reflexionando na sua existência, na sua vida. Aí aquilo que nós falamos, aquela semente que plantamos naquele solo que preparamos, ela brota e vai dar uma frondosa árvore com frutos, com sombra, na nossa casa. Hoje é difícil uma casa com árvore, né? Mas no nosso mundo, para nos alimentar e também para alimentar a espiritualidade. Então, meus irmãos, todo esse processo que falamos aqui hoje, falamos às quartas-feiras, outros companheiros, isso é o Evangelho de Jesus na nossa vida. É a doutrina espírita, o Consolador prometido, que chega até nós. Eu sempre lembro, de graça, não precisa nenhum plano de saúde. Quem quer se tratar, trata-se. Eu, com o grupo, estamos estudando novamente, né, às quartas-feiras à tarde, um pequeno grupo, a obra de André Luiz, O Nosso Lar. E no capítulo, acho que foi o capítulo 6, tem um diálogo de Clarencio com André Luiz. Em determinado momento, ele pergunta para André Luiz, André, você quer realmente a cura espiritual? Ele diz que sim. Aí ele diz, olha, para esta cura, você tem que parar com as lamentações, né, da sua vida, a insatisfação da vida. Insatisfação é a gente nunca estar satisfeito com tudo aquilo que temos. Agora já são minhas palavras, tá? Não é de Clarencio, não.
Isso também é curar-se. É agradecer a Deus por tudo o que Ele nos dá. Como lemos aqui na mensagem, nós somos o depositário daquilo que Ele dá. Isso chama-se evangelização do Espírito. Tá ok? Já estamos no nosso horário. Agradecemos a oportunidade de, mais uma vez, explanarmos o Evangelho e fazer os nossos comentários. Rafaela Cristina, Senhor Ronaldo, durante o sono, viajamos ao astral apenas para sermos tratados ou também para estudar, ajudar a trabalhar e etc. Rafaela Cristina, também, se quisermos trabalhar, tem vaga, tá? Vaga tem sempre. Se quisermos, à medida que trabalhamos, estamos sendo tratados. Compreendeu? Depende de nós. Tá? Eu, por exemplo, deitei, vou dormir, faço a minha prece e me coloco à disposição da espiritualidade. Se eles acharem que eu mereço, ao sair do corpo, o espírito, e ir em qualquer região que eles possam e que eu possa ir com eles, eu estou à disposição. É uma forma de trabalhar, uma forma de servir. Às vezes acordamos de manhã, nem lembramos aonde estivemos. E naquele trabalho estamos nos tratando, ok? Então é isso mesmo. Então, como nós estamos falando, agradecemos a oportunidade e vamos irradiar para os lares, para todos os locais, a mensagem de Jesus e também fazer a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso guia e modelo, que é Jesus, o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida, e daqui dos nossos lares, emitirmos para todas as regiões do espaço, que a espiritualidade traz o nosso pensamento e distribui àqueles que estão necessitando, neste momento, de um amparo, do fortalecimento, do tratamento através da nossa irradiação. Sempre com a permissão de Jesus. Que todos os lares sejam abençoados, que nos nossos lares trabalhemos a paz, o equilíbrio, o evangelho, a harmonia. Nos hospitais, nas clínicas, nos hospícios, nos presídios, aonde houver um filho de Deus necessitado, as falanges médicas do espaço estará dando a assistência a todos eles. E vamos orar o Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é conosco. Bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus,
rogai por nós, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Com a tua permissão, Jesus, da nossa mentora Maria Madalena, estamos encerrando na noite de hoje a explanação e o estudo do teu Evangelho. Muito obrigado, graças a Deus, fortalece o nosso espírito para continuarmos sendo um tarefeiro do teu Evangelho. Que assim seja, graças a Deus.